Olá pessoal, boa noite. Quero saudar a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu voltei, fiquei uns dias distante, mas estou aqui para mais uma vez compartilhar com vocês algo da palavra do Senhor. Hoje eu escolhi falar sobre sujeição. Nós vemos que a Bíblia trata da sujeição em vários aspectos, em alguns aspectos diversificados, sendo eles sujeição a Deus, sujeição aos irmãos em Cristo, sujeição aos líderes, sujeição aos pais, aos idosos, sujeição às autoridades, sujeição da mulher ao marido. Vejamos, o que é sujeição? Sujeição, segundo o dicionário, é uma característica daquele que não se rebela, daquele que aceita o domínio, daquele que é submisso, obediente. Estar sujeito é estar subordinado, é ser obediente a alguém ou a algo, como uma lei, um mandamento, por exemplo, ao próprio Deus, ao esposo, a uma autoridade, ao governo, a uma determinação. Estamos, no momento, sujeitos ao uso de máscaras em público, correto? Então, isto é uma forma de sujeição. Podemos desobedecer? Podemos. Mas, se desobedecermos, temos consequências. Temos que responder pelos nossos atos. Temos que responder por esta desobediência, correto? Como existem vários tipos de sujeição, hoje eu escolhi falar sobre sujeição a Deus. É claro que, como eu pretendo fazer vídeos mais curtos, talvez eu não consiga me estender muito nos comentários, mas eu creio que serão suficientes para que você reflita. A minha intenção aqui não é dizer que sei tudo, porque eu não sei. A minha intenção aqui é levar você à reflexão, assim como a mim mesma, porque quando eu preparo um material, eu também estou refletindo sobre e tentando aplicá-lo à minha vida, naquilo que for agradável ao Senhor. Vejamos bem, eu vou ler aqui para vocês. No livro de Josué 24, versículo 15, nós lemos o seguinte: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu, Josué, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha só como é importante você se posicionar. Ainda que o mundo inteiro diga o contrário, cabe a você decidir se quer ou não servir ao Senhor. Servir ao Senhor é uma escolha. Eu observo 2 pontos aqui nesse versículo. Quando ele diz assim: se porém a vocês não agrada servir ao Senhor, então eu vejo que ele está colocando claro aqui para este grupo, para essas pessoas, que elas podem escolher. Elas podem decidir. Vocês querem, não querem? Se você não quer, tudo bem. Você não quer? Tudo bem. Então,
você não quer se sujeitar, é um direito que você tem. Você tem esse poder de decisão. Eu não quero me sujeitar. E vemos também neste versículo que quando ele se refere a servir ao Senhor, ele está falando de uma sujeição, né? Esse servir é obedecer, fazer a vontade do Senhor. Essa sujeição, ela se resume em obediência. A palavra sujeição na Bíblia, na verdade, ela nos remete para a obediência. É a obediência que está em foco. Obedecer ao Senhor, sujeitar-se a Deus é obedecer a Deus. Obedecer aos seus mandamentos. E ele mostra também o livre-arbítrio, porque ele diz se você quiser. Então aqui está nos mostrando que nós temos o livre-arbítrio de escolher se queremos ou não servir ao Senhor. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, nós lemos assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo significa negar-se a fazer a vontade dele. Se você pode resistir até a Deus, resistir a obedecer ao Senhor, por que você não consegue resistir ao diabo? Ele não tem poder sobre você. A partir do momento que você escolhe obedecer a Deus, estar debaixo da autoridade do Senhor, o diabo é quem vai lhe obedecer. Você vai dizer, sai pra lá, passa pra trás de mim que eu não te quero. E ele vai te obedecer, porque tu estás sob a autoridade do teu Deus, do teu Criador. A palavra de Deus nos orienta a estarmos sujeitos a Deus. Por quê? Nós já aprendemos na palavra que para que nós tenhamos êxitos, vitórias sobre as trevas, precisamos antes de tudo estar sujeito à autoridade de Deus. Olha só, eu estava lendo, eu achei muito interessante isso, em Mateus capítulo 8, versículo do 8 ao 13, a história do centurião. O centurião, para quem não sabe, né, era um daqueles soldados romanos que tinham abaixo deles, né, sob o mandado deles, 100 pessoas, 100 um pouco mais, mas em média 100. Então, olha só, a Bíblia diz assim: e o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Olha a fé desse homem. Pois também eu sou sob autoridade. Ele diz, eu também sou homem sob autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele faz. Ele estava querendo dizer para Jesus, se o Senhor mandar, o mundo lhe obedece. A enfermidade lhe obedece, porque tudo está sujeito a Deus, tudo está sujeito ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus maravilhou-se disso e disse aos que o seguiam, verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Logo mais abaixo, Jesus disse ao centurião, vai, e como tu crestes, será feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Sabe que há uma outra passagem em um outro evangelho que diz que exatamente na mesma hora que Jesus disse essas palavras, é a mesma hora que o rapaz sarou. O centurião, ele reconheceu a autoridade de Jesus sobre tudo e ele exemplifica a si mesmo como um homem que está debaixo da autoridade, né, do seu superior, e que, por sua vez, ele exerce autoridade sobre outros. Então, olha só.
Aí você vê o exemplo de Jesus, que está sob a autoridade do Pai, mas que também exerce autoridade sobre todos, sobre a criação, toda a criação, sobre nós, sobre os demônios, sobre a natureza, sobre a terra, sobre o mar. Jesus disse para o mar: aquieta-te, e o mar se acalmou. Ele disse para Pedro: vem, e Pedro andou sobre as águas. Então veja bem a autoridade que o Senhor Jesus tem. Por que Jesus tem toda essa autoridade? Porque o Pai lhe concedeu. E por que o Pai lhe concedeu? Porque Jesus era submisso ao Deus Pai, Criador, Jeová. Jesus estava submisso ao Pai, à vontade do Pai. Fazia a vontade do Pai. Em Lucas 10:17, tem um outro exemplo aqui, ó. Jesus enviou os discípulos e, num determinado momento, eles voltaram felizes. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Olha só, Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios. Aí tem uma passagem que diz que os filhos de Cefas não conseguiram expulsar demônios. Por que não funcionou com eles? Em Atos 19:13 ao 17 está escrito assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos, pois, por Jesus, a quem Paulo prega. E eram 7 os filhos de Cefas. Cefas era um sacerdote que tinha 7 filhos. E eles estavam tentando expulsar demônios de algumas pessoas. Aí o diabo que estava nesses rapazes, neste endemoniado, disse o seguinte: olha, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? Tipo assim, eu te conheço. Como a gente diz hoje, vem cá, eu te conheço. E saltaram naqueles que estavam tentando expulsar os demônios, de maneira que arrancaram as roupas deles, eles tiveram que sair correndo, nus, feridos, e fugiram, né? Porque não conseguiram expulsar os demônios. E isto foi uma situação notória que aconteceu em Éfeso, e tanto judeus como gregos presenciaram tudo isso. E por causa disso, o nome do Senhor Jesus foi mais uma vez engrandecido. Olha só pode expressar autoridade no nome de Jesus aquele que se sujeita ao Senhor. Então eu vou tirar a palavra sujeição para que você compreenda isso com amor. Não leve as coisas a ferro e a fogo. Quando a Bíblia fala de sujeição, ela está falando de obediência. E quando ela fala da obediência, ela deixa claro que você é livre para escolher. Você é livre para obedecer. Se você não quer obedecer, você só vai ter que arcar com as consequências. Então, estar sujeito é ser obediente. O foco é este. Esta é a palavra principal. Aquele que obedece ao Senhor Jesus, ele tem autoridade para dizer ao diabo: sai para lá, para dizer não ao pecado. Essa história de que eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, isso não é verdade. Você consegue sim. Mas tem uma regra. Obedeça ao Senhor. Porque você obedecendo a esta autoridade divina, você terá forças para resistir ao diabo, para resistir às suas ofertas, os seus manjares, as coisas que ele te oferece.
É aí que está a importância de se sujeitar ao Senhor. A vida do cristão, ela não é tão fácil, né? Mas, se nós nos sujeitarmos a Deus, nós também temos que resistir ao diabo. A razão de tudo isto é que o diabo está vivendo seus últimos dias aqui na Terra. Ele tem tentado nos tragar, tem tentado nos consumir, tem tentado nos induzir, tem tentado nos jogar contra os irmãos, contra a igreja, contra a nossa fé, contra a palavra de Deus. Ele sabe que tem poucos dias e ele vai fazer de tudo para te destruir. Mas se você estiver sujeito a Deus. E como que é isso, irmã Dora? Como é estar sujeito a Deus? É fazer a vontade do Senhor. É observar seus mandamentos, observar sua palavra, andar no caminho do Senhor. Porque Ele disse que a porta do mundo ela é larga. Ela é larga, você vai de boa. Você vai usufruindo de tantas e tantas coisas que você acha que te conduz à felicidade. Mas o seu final é a morte, é a destruição da tua alma. E outro caminho, embora pareça apertado, embora pareça difícil, mas não é. Porque aquele caminho ele é estreito, ele não te leva a prazeres mundanos, mas tu não estás sozinho naquele caminho estreito. O caminho estreito vai te levar aos céus, vai te levar à vida eterna. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te guarde. Reflita nesta palavra. Reflita que você tem forças para dizer não ao pecado, para dizer não ao mal, para dizer não ao inimigo de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida e até mais.